Boa noite para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu ajudo pousadeiros a terem lucro com as suas pequenas pousadas. E essa live de hoje é mais um episódio dos desafios do pousadeiro rumo à pousada lucrativa. Quantos desafios são esses, né, pousadeiros? Meu Deus, são tantas coisas que a gente tem para fazer para conseguir ter uma pousada lucrativa, ainda mais numa situação como essa que a gente está agora, nesse pós-crise, começando a se reerguer. Estamos aí, primeiro fim de ano, primeiro Réveillon, passando por essa situação, mas o que está acontecendo muito, depois de que a gente teve essa crise, com toda essa crise que rolou agora por causa do Covid, a gente acabou entendendo e olhando que muitas pessoas, muitas outras pousadas estão baixando os preços sem dó nem piedade. E principalmente por causa desse medo, né, gente? Como a gente ficou tanto tempo fechado, várias pousadas fechadas, meses a fio, sem entrar R$1 no bolso nessa época na pousada, o que acaba as pessoas acabam achando que o fundamental para você conseguir vender nessa época é o preço. Porque a gente fala, poxa, tá em crise, né? Tá todo mundo sem dinheiro, então o único jeito de vender é baixar o preço da minha diária lá embaixo. Esse é o único jeito, de alguma maneira, a gente passar a vender mais na pousada. E isso acaba trazendo uma coisa para o destino que não é legal, que é a guerra de preços. Ou seja, todo mundo acaba entrando numa luta diária e constante para tentar ter mais hóspedes, né, gente? E aí, quando a gente não tem nenhum diferencial, a única coisa que sobra é o preço mesmo. E o que acontece, gente, eu quero colocar vocês aqui num outro patamar. Então, quem tá aqui comigo, quem tá me acompanhando nessa live aqui hoje, vocês estão em outro patamar, vocês não precisam deixar de lucrar na pousada de vocês para entrar na guerra de preços que deve estar entrando aí na sua cidade. Bom, pessoal, então já entrando aqui no assunto da live, se salvar dessa guerra de preços que tá todo mundo entrando aqui sem nenhum arranhão, sem nenhum probleminha e ainda tendo lucro na sua pousada é totalmente possível, por mais que pareça que a única possibilidade que vocês têm nesse momento é entrar armado nessa batalha, nessa guerra de preços. Mas saiba que você que tá aqui assistindo hoje pode entrar nessa batalha em outra forma, sem ser com o preço. Nessa situação de guerra de preços, a grande verdade é que você tem ainda mais poder para se diferenciar no mercado, ao invés de cair ao nível das demais pousadas que estão por aí no seu destino, caindo os preços indefinidamente. Mais uma vez, quem não souber ser diferente dos demais, ou melhor, quem souber ser diferente dos demais vai ter muito mais chances de abrir novas oportunidades nesse mercado. Então, vamos primeiro pensar aqui, refletir sobre alguns cenários que provavelmente já ocorreram ou que estão ocorrendo aí no seu destino. Você vê aqui, um deles é você tá aqui sempre vendo as minhas lives, entende a importância que eu sempre estou falando sobre realmente cobrar o valor da sua pousada. Mas o seu concorrente fica de olho no quanto você está cobrando só para cobrar menos e poder abocanhar esses hóspedes que estão de olho somente no preço. Ou a segunda situação, você cria uma política de cobrança extras na pousada para poder oferecer um preço mais justo para o hóspede, ou seja, você tira uma coisa aqui, tira ali, começa a cobrar extra para poder ter um valor de diária mais limpo. Só que o que acontece? O seu concorrente vai lá e não cobra nada, esperando mais uma vez ganhar em cima de você. Ou então você lança uma promoção pontual, que lembrando que promoção não significa que é um desconto, uma promoção é uma arte, uma forma de você promover a sua pousada, e você começa a anunciar a sua pousada de forma diferenciada e seu concorrente simplesmente vai lá e começa a anunciar também, mas anunciando o preço. Que raiva, né, gente? Uma situação dessa dá muito aborrecimento para você, pousadeiro, com toda certeza, e acaba deixando você e as demais pousadas da sua localidade nessa situação de briga, nessa situação, ao invés de estar todo mundo se colaborando, se ajudando nesse momento, tá todo mundo brigando aí pela guerra de preços. E qual será que é a resposta mais fácil que as pessoas têm nesse cenário que está acontecendo aí na sua cidade? É
simplesmente tentar cobrir a concorrência sempre com preços mais baixos, colocando ainda mais lenha nessa fogueira de guerra de preços. E por que muitos de vocês fazem isso? Alguém pode me responder aqui nos comentários? Eu até já sei a resposta, né, gente? Muita gente vai falar assim, mas Nath, a gente precisa vender. Caramba, a concorrência não para de seduzir o hóspede com preços e promoções melhores que as minhas. Eu preciso vender. Eu fiquei 5, 6 meses fechado, sem ganhar nada de dinheiro, só contraindo dívida. E agora, o que eu faço? Então, gente, eu sei muito bem que nenhum pousadeiro que está aqui hoje, está sempre aqui, vocês querem aumentar as vendas. Isso é óbvio, todo mundo quer aumentar as vendas da sua pousada. Então, conta aqui para mim se você não queria estar aumentando as vendas da sua pousada nesse momento. Eu tenho certeza que você queria, com certeza, estar aumentando as vendas da sua pousada. Ninguém queria estar vendendo menos nesse momento. Todo mundo queria estar faturando mais para cobrir o buraco que aconteceu nos últimos meses aí na sua pousada. Só que, gente, toma cuidado com o que você deseja, tá? Então, aqui o pessoal tá comentando aqui, mas toma cuidado com o que você deseja. Ou seja, se você deseja ter mais vendas aí na sua pousada, você pode acabar tendo mais vendas sim. Porém, se você quiser somente ter mais vendas por baixar o preço, você pode estar caindo numa armadilha. E esse sucesso imediato, que até como o pessoal comentou aqui, é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido, você baixar o preço, você baixa o preço, logo chega gente. Então, essa matemática funciona muito bem no curto prazo, porém, no longo prazo, não funciona. E quem acaba perdendo com isso daí? Você mesmo, porque os seus lucros vão lá para baixo. Porque você começa só a baixar o valor da sua diária e isso não vai te levar a nada. Olha, e o que acontece, gente, também nesse mercado, eu entendo porque eu também tive no lugar de vocês, eu também, por muito tempo, eu via a pousada do vizinho sempre cheia de carro e eu ficava me perguntando, poxa, por que ele vende mais? Eu acho que ele vende mais por causa do preço, o preço dele é melhor do que o meu, e agora? Então... O que acabou acontecendo, gente, isso é uma falsa percepção de sucesso. Então, a gente tem essa falsa percepção de que no mercado, quanto mais a gente vende, mais sucesso a gente tem. Só que isso, então a gente fica nessa busca louca por sempre estar vendendo mais, vender inescrupulosamente mais. Mas pensa comigo que se essas pousadas que cortam o preço e conseguem vender mais de uma maneira tão mais fácil, elas começam a esquecer que elas estão arruinando a sua própria margem de lucro e elas estão impondo em risco o futuro da sua própria pousada. E isso, no médio e longo prazo, é um grande problema, porque você acaba virando a pousada baratinha, a pousada que faz promoção, a pousada que tem o menor preço ou aquela pousada que sempre dá um descontinho. E isso, com o tempo, vocês não têm como tirar da mente do seu hóspede, porque ele já sabe que você faz aquilo, ele já está acostumado com as suas promoções, com os seus valores baixos, com você cobrindo o valor da concorrência sempre. E por que eu sou especialmente contra a guerra de preços no mercado das pousadas? Porque eu trago tanto esse assunto por aqui, eu discuto tanto, porque, gente, ele é uma roda sem fim. Você baixa aqui, a sua concorrência baixa ali, até que chega um ponto que fica insustentável para os dois, tá? Não para os dois, ou para os três, ou para os quatro, ou para todo mundo. E depois disso não tem volta. O nível do turista já baixou demais. E o turismo sustentável deixa de existir na sua localidade. E aí é o fim das pequenas pousadas, da hospedagem de charme, do contato direto com o hóspede. Ninguém sai ganhando com isso. Coloca isso na sua cabeça, gente. Ninguém sai ganhando com um turismo predatório no seu destino. E isso, gente, eu não tô sendo contra de maneira alguma as pousadas que cobram barato. Eu acho que também tem que ter. Mas não é para todo mundo ser assim. Então, quando a gente acaba lotando a cidade de gente que só quer pagar pouco, isso acaba colocando o nível da cidade lá embaixo. Porque é aquele tipo de turista que não quer consumir nos restaurantes, não quer consumir nas barracas. Ele quer trazer a própria comida, a própria bebida, acaba deixando lixo na praia. Então, assim, gente, eu acho que tem espaço para todo mundo, só que tem que ter um controle de tudo isso. E se todo mundo começa a vender barato, isso é o fim do destino.
E muitas vezes o que acaba acontecendo? As pequenas pousadas é que entram nessa briga, os grandes hotéis acabam entrando nessa briga também, mas eles têm mais gordura para se segurar. E com o tempo, acaba que as pousadas pequenas vão embora, só sobram os grandes hotéis e resorts que têm uma maneira gerencial totalmente diferente. Eles conseguem oferecer coisas a um preço menor e para eles dá para ganhar na demanda. Muito diferente das pequenas pousadas. Vocês raramente vão conseguir ganhar na demanda, pessoal. E no final, quem que é o grande culpado por isso? Você, pousadeiro, que tem e só quer soluções rápidas para o seu problema e não quer mudar a sua maneira de vender o seu serviço. Quer continuar trabalhando do mesmo jeito, sem inovar, sem melhorar e sem se informar, sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. E eu sempre acabo me lembrando da história de uma pousada lá de Barra Grande, que lógico, eu não posso comentar aqui, né, gente, o nome, tá? Inclusive essa pousada existe até hoje, mas eu vou contar essa história dela, porque é uma história que me marcou demais. Essa pousada, ela baixou o preço até onde ela pôde. Cada vez que eu olhava os anúncios dela na Booking, tava cada vez mais barato, uma loucura. E ela passou a liberar de tudo, tá? Então pode tudo na pousada, churrasco na varanda, day use, restaurante terceirizado, tudo em nome de sempre estar com a pousada lotada, sempre vendendo mais. Até que chegou um momento que os preços que ela estava praticando começaram a ficar impraticáveis para o mercado. Muito hóspede acabava citando o local porque era o mais barato, era melhor custo-benefício da cidade, etc e tal. Resultado, eles estavam sempre lotados, tá? Mas isso não impediu eles de terem um problemaço financeiro na pousada. O dono acabava mudando o tempo todo de gestor, o dono não queria se envolver na gestão, então ele ficava arrumando um gerente, arrumando parceiro, arrumando gente para cuidar da pousada para ele e nunca dava certo, porque ele não colocava a mão na massa e ele ficava terceirizando para pessoas que ganhavam com base no faturamento. Então essas pessoas só queriam vender, gente. Então para eles tanto fazia quem é que estava vindo ali para a pousada dele. O que acabou acontecendo? Chegou um momento que ficou impraticável. Ele não tinha mais dinheiro para fazer a manutenção dos quartos. O nível da pousada caiu extremamente, mas num nível assim que não tinha mais como recuperar. E hoje em dia o que está acontecendo? Ele está sob uma nova administração, ele fez uma nova parceria. Eu acredito que o pessoal está mudando um pouco essa maneira dele de pensar, porém, ele ainda tá com essa fatia de mercado que só pensa no preço baixo. E isso tá prejudicando ele até hoje. Então, até hoje, a pousada dele tem aquela sensação de ser a baratinha. Hoje em dia não é mais, mas eu tenho certeza que ele tá penando e muito para conseguir trazer hóspedes para a pousada dele, depois que ele denegriu tanto a imagem do lugar. E eu vejo tantas pousadas indo pelo mesmo caminho, gente. É tanta gente pensando do mesmo jeito, fazendo as vendas do mesmo jeito, caindo o preço, como se isso fosse ser o responsável por fazer você vender mais. Tem que parar de ter esse pensamento que baixar o preço é o que faz você vender mais. E um dos principais problemas, gente, que acontece, tá? Agora eu vou já entrar na parte de realmente falar da questão de como você vende a sua pousada. Eu vou trazer uma situação aqui hipotética só para vocês entenderem como no final vocês mesmos às vezes fazem o hóspede procurar o lugar mais barato. Então, pensa aqui comigo, vamos exemplificar, vamos pensar num hóspede aí hipotético, no Jorge, tá? Então, o Jorge é o nosso hóspede de hoje e o Jorge está querendo tirar uma semana de férias na praia, junto com a esposa, para descansar depois de tanto estresse aí que rolou nesse ano, tá? Então, eles resolveram se hospedar aí na cidade de vocês no mês de janeiro, então eles saem procurando um lugar para se hospedar. Então, ele liga primeiro para a primeira pousada, para a pousada A. Ele pergunta, oi, tudo bem? Qual que é o preço? O preço aqui é R$300 por dia, R$320 por dia. Aí ele liga na pousada B e a pousada B informa que a diária é 380. Já na pousada C, a diária é R$400. E na pousada D, a diária é 300. Então imagina assim comigo, em qual dessas pousadas que o Jorge vai reservar? Qual que é o único parâmetro que o Jorge adquiriu com essa consulta que ele fez nas pousadas? O preço, porque nenhuma das pousadas realmente falou o que eles estavam ofertando. E dessa forma, ele falou assim, bom, tá todo mundo aqui me ofertando uma cama para dormir, então eu vou escolher qual? A mais barata, é claro. Então
Então, quem ganha a jogada é a pousada D, que custa R$300, que é a mais barata de todas as pousadas às quais ele ligou. Se ele ligasse para uma quinta pousada e o preço fosse 200, com certeza ele ia fechar com essa quinta pousada. Mas você entendeu como, será que a gente não tá tão, a gente acaba ficando condicionado ao que o próprio hóspede nos pergunta. Eu entendo que a maioria das pessoas que entram em contato com você, pousadeiro, já entra em contato perguntando qual que é o valor da diária e ponto final, não é mesmo? Então, você acaba entrando nessa jogada do hóspede e passa o valor para ele, do jeito que ele pediu. E aí, o que acaba acontecendo? Ele fica com o preço na cabeça, você fica também só passando preço, você é só um passador de preço. Então, você não consegue vender a sua pousada porque você só fica passando preço. E aí, se o seu preço é menor que o do concorrente, por isso que as pessoas vão acabar indo para o concorrente. Então, gente, a moral dessa história é que preço baixo e promoção dos concorrentes vão sempre existir. O seu vizinho vai poder ser sempre mais barato que você. Mas é importante você ficar antenado no que você está oferecendo e criar canais de comunicação com seus hóspedes para que você consiga mostrar para ele que você é mais do que um preço. Para que ele tenha vontade de ficar no seu espaço, não pelo valor que você cobra, mas pelo que você oferece. Quando você consegue comunicar esse valor para os hóspedes, você consegue vender de uma maneira muito mais clara e nisso você passa na frente, assim, mas muito na frente dos seus concorrentes. E quando você é diferente no atendimento, isso já faz você ser lembrado. Se você não for parte do orçamento do hóspede, tudo bem, tá ok, mas ele vai ficar com você na cabeça. E você fazendo isso ao longo dos dias e sempre estando fazendo essas coisas, com certeza isso vai fazer você ter mais reservas e conseguir comunicar o seu valor, entendeu? Então você tem que fazer uma estratégia diferente de mostrar que a sua pousada é diferente das demais e não é só o preço que é diferente, tá, gente? É a sua pousada que é mesmo. Mas eu vou passar para vocês agora um pequeno passo a passo com algumas dicas que vocês podem começar a implementar desde já para conseguir vender mais para esses hóspedes, tá bom? Bom, então a primeira coisa, ouça o seu hóspede e faça boas perguntas. Então, não caia em tentação em cair logo na questão do preço. O hóspede chegou para você e te perguntou, poxa, qual que é o preço? Qual que é o preço que você está cobrando já de cara? Qual que é o preço para um casal de 3 a 5 de janeiro? Então, você tenta desconversar primeiro. Olá, tudo bem? Boa tarde. Você já conhece aqui? Você já conhece a localidade? Que tipo de turismo você gosta de fazer? O que você está procurando? Você quer descanso? Você quer agito? Nisso você já vai entendendo qual é que é a do hóspede. Se ele só estiver interessado em preço, ele já vai embora. Daí você nem vai continuar o papo com ele, entendeu? Então, começa primeiro tentando entender o que ele está buscando para você conseguir mostrar o que você tem de benefícios a mais na sua pousada do que simplesmente falar do preço. Então, você já começa o papo de maneira diferente. Enquanto todo mundo responde logo de cara o preço, você já entra com uma conversa. E com essa conversa, você consegue ir colocando o hóspede mais dentro na vibe da sua pousada, consegue comunicar mais o seu valor. Mesmo que não seja o orçamento dele, mais uma vez, tudo bem, você tá abrindo e você tá mostrando para ele que você é diferente de todas aquelas outras pousadas que ele tá entrando em contato. Porque ele nunca tá entrando em contato somente com uma, tá? Você é uma das pousadas às quais ele tá entrando em contato. O segundo item é você saber valorizar a sua pousada. Quando você conhece o que a sua pousada tem de diferente, isso, gente, é o que ela tem de diferente mesmo. Você tem que conhecer a sua concorrência a fundo para conseguir passar para os seus hóspedes, para quem se comunica com você, quais são as suas diferenças. Quem é seu hóspede-alvo, quem você quer que se hospedar lá dentro, para quem que a sua hospedagem é feita. Então, esses pequenos detalhes, você sabendo valorizar a estrutura, os serviços e os diferenciais da sua pousada, já é um meio caminho andado para você conseguir vender o seu valor ao invés de você vender o preço. O terceiro item é realmente criar um processo de vendas. Então, você criar realmente um script. Então,
Então pensa, gente, que a experiência na sua pousada, ela já começa desde a hora que o hóspede entra em contato com você pela primeira vez. Na verdade, ela começa até antes. Antes dele entrar em contato com você, com o que ele vê nas redes sociais, o que ele vê no seu marketing, já ali já começa o relacionamento dele com você. Só que quando ele entra em contato direto com você, quando você tem a oportunidade de realmente colocar ele dentro do seu mundo, realmente pegar esse hóspede e mostrar qual que é a experiência diferente que ele vai ter com você, começando por esse atendimento. Então é um atendimento totalmente diferenciado de você só informar o preço. Então é fundamental, gente, que você saiba conduzir essa conversa, e a melhor maneira de você fazer isso é criando um processo. E esse processo você pode ir testando. Pode ir testando um script, ver como que funciona e vendo, olha, desse jeito aqui dá mais certo. Não, peraí, deixa eu mudar esse tipo de abordagem no começo, porque esse outro tipo de abordagem tá dando certo. Vai testando e vai anotando para você criar esse processo. Com o tempo você faz isso automático, tá? E depois você pode passar isso para seus funcionários. Lá para frente, talvez não vá ser você que vai cuidar de todas as reservas aí na sua pousada. Isso você pode passar para o seu funcionário e ele pode continuar fazendo esse bom trabalho que você está fazendo. Então, crie um processo. Processo é fundamental para tudo, gente, para tudo mesmo. E para atendimento e para reservas não é diferente, combinado? E por último, seja excepcional e memorável no seu atendimento, tá? Gente, todo mundo fala que o meu diferencial é o atendimento. Então, eu não acredito que o seu diferencial é o atendimento, tá bom? Eu quero um dia ligar em todas essas pousadas dos pousadeiros aqui que me falam que o diferencial é o atendimento, e eu quero ver se esse atendimento, esse diferencial começa desde essa hora que o hóspede está procurando um lugar para ficar aí no seu destino. Gente, vocês têm que ser diferentes, vocês têm que ser memoráveis, vocês têm que perguntar o nome da pessoa, se interessar por ela, fazer a conversa rolar. É isso que vai fazer aquele hóspede lembrar de você. É já falar o que vai estar rolando, o que está acontecendo na cidade. É já adiantar muita coisa aí para o seu hóspede, entendeu? Esse relacionamento, isso vai fazer com que ele, mesmo que ele não vai ficar na sua pousada, ele vai te indicar para outras pessoas. Ele vai lembrar de você para uma outra ocasião. E ele vai fazer sempre, se ele for realmente se hospedar com você e ver que esse atendimento na hora da reserva se prossegue durante a hospedagem, o que geralmente é uma grande verdade, isso vai fazer com que ele queira sempre voltar para sua pousada. Então lembre, gente, que atender bem não é um diferencial. Se atender bem é fundamental, só que fazer do atendimento uma experiência memorável, com certeza é um grande diferencial. Será que você aí na sua pousada, você tem um atendimento que faz ser uma experiência memorável? Conta aqui para mim nos comentários.